Nada é o que parece já chegou na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu. A primeira parte do vídeo não tem spoiler, então se você não concluiu ainda, fica tranquilo, porque eu vou avisar pra você quando eles forem começar. Então, galera, aí na série a gente vai acompanhar a Emma. Ela vive na cidadezinha de Middleborough, que é conhecida após ter caído um meteoro lá há 17 anos atrás. Então a cidade recebe muitos turistas e a Emma trabalha no museu até que ela descobre que essa história toda do meteoro é muito estranha e não é verdade. Então é claro que ela começa a investigar para descobrir quais os segredos a cidade esconde e o que está por trás de toda essa história. A série é dinamarquesa e vai envolver suspense, ficção científica e também é uma série teen. Os personagens principais, eles são bem jovens, então como é de costume, a gente vai acompanhar um pouco de drama, um pouco de romance e também tem bastante mistério. Particularmente algumas coisas aí no roteiro me incomodaram um pouco. Os personagens não têm tanta profundidade e vários deles não são aí os personagens mais carismáticos, mas em contrapartida tem uma diversidade muito grande. A gente vê uma preocupação da série em relação a isso e eles também conseguem manter o mistério até o final. A série é aí dos criadores de The Rain, então talvez você possa ter notado algumas semelhanças, principalmente naquele tom mais sombrio de mistério. Se você ainda não assistiu e se interessou, corre lá que já está disponível na Netflix. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. E a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Então, gente, a Emma aí, eu acredito que ela possa ter dividido opiniões, porque por um lado, ela é a personagem que ganhou mais profundidade, a gente conheceu mais dela, mas por outro lado, ela também é uma personagem um pouco fechada, então pode ser que algumas pessoas não tenham conseguido se identificar tanto assim com ela. A gente descobre logo de cara o porquê disso também, né? Ela vive ali numa cidade pequena, não tem muita coisa para se fazer, ela não gosta de viver lá e ela não se encaixa, ela sente que tá no lugar errado, então no final de tudo isso fica explicado, a gente entende o porquê que ela se sente um peixe fora d'água. Além disso, ela tem um relacionamento com o Jonas e não é um relacionamento nada saudável, na verdade é um relacionamento bem tóxico. E eu acho que a gente pode dizer aí que o Jonas é o personagem mais insuportável dessa primeira temporada. Ele tem um monte de atitudes péssimas, para dizer o mínimo. Ele tenta meio que calar a Emma, não deixa ela agir como ela quer, não deixa ela fazer o que ela quer, então ele fica o tempo todo tentando ali meio moldá-la de acordo com a vontade dele, e quando ela não faz isso, a primeira atitude dele é traí-la. Após isso, ela terminou o relacionamento e mesmo assim ele ficou insistindo, então ele ficava atrás dela e não aceitou bem isso. Definitivamente ele não era uma boa pessoa para ela, foi bem tóxico e a melhor coisa que ela fez foi terminar com ele. Mas os romances da Emma não pararam por aí, ela também se envolveu aí meio que num triângulo amoroso. Então quando ela conhece aquele grupo de jovens e descobre que eles estão tentando descobrir o que tá por trás, né, daquela cratera, e eles explicam pra ela que na verdade não era um meteoro, e sim uma nave alienígena, e eles querem descobrir o porquê desse segredo e tudo que tá por trás disso. A Emma então logo vai criando ali uma certa conexão com eles, e especialmente com a Marie. Então a Marie, ela sente um certo apoio da Emma, porque ela sofria um bullying na escola, e a Emma fica ao lado dela, então aí elas já meio que pegam um carinho pela outra e elas começam a se envolver. Só que depois disso a Emma também fica com o Fred. Então ali no final isso dá aí um pouco de divergência, a Marie acaba ficando chateada porque apesar da Emma não ter um relacionamento com nenhum dos dois, ela também não foi sincera em relação aos seus sentimentos, também não conversou com eles a respeito disso, então gera um certo desentendimento. Só que mais pro finzinho a gente vê que o Fred chega a conversar com a Emma e ele entende ali que ela e a Marie se gostam e incentiva a Emma que fique com a Marie, que resolva essa problemática. E no último episódio ela e a Marie voltam a ficar juntas e a Emma meio que reconhece a importância da Marie na vida dela. Nesse grupo também tem outros personagens, né? O Elvis, que é mais apagadinho, e o Mads, que desde sempre implicava ali com a Emma. Ele tinha uma certa inveja, digamos assim, porque ele era o líder daquele grupo e sempre tentou convencê-los de que uma nave alienígena caiu ali, que tinha alienígenas
na Terra, só que eles não acreditavam tanto, apesar de estarem naquela busca junto com ele. E quando a Emma chega, ela logo diz que viu uma alienígena, ela já tá cheia de experiência, está ligada a tudo, então parece que ele sente uma certa inveja, ele não aceita muito bem isso. Por que que tudo aconteceu com ela? Porque eu fiquei pesquisando por tanto tempo e de repente ela vê, ela tem as explicações, todo mundo acredita nela, então ele tinha meio que um pé atrás com ela, uma certa implicância, e no final ele vira meio que quase que um antagonista, porque quando ela rouba ali o HD com as informações, ele começa a persegui-la. Então é o momento que ele vai até a empresa Astreus para poder descobrir o envolvimento deles com tudo isso, porque ele sempre suspeitou dessa empresa e ele realmente descobre que eles sabem sobre a nave alienígena, e ali no finalzinho eles descobrem que a Emma tem um sangue alienígena. Então, para você que não entendeu muito bem o que aconteceu nessa história toda, eu vou explicar agora para vocês. Há 17 anos atrás, uma nave alienígena caiu na Terra. Essa nave estava fugindo do planeta deles, porque eles estavam sendo ali massacrados, o planeta deles estava em guerra, então eles fugiram em busca de um refúgio onde pudessem se esconder e também procurar ali seres que se assemelhassem a eles. Só que eles não pousaram, na verdade eles caíram na Terra, que é ali aquela cratera que tem lá na cidade. E foi após essa queda que a mãe da Emma veio a falecer. Então o Russ, que estava na nave, né, era um dos alienígenas, entregou a Emma para a Lick, que era uma humana que estava próxima ali, e ela cria a Emma como se fosse dela. Então esses seres, esses aliens, que o Luke chama de organismos, passam a viver na Terra, esperando que a guerra no planeta deles acabasse, na esperança de que um dia eles pudessem retornar para lá. É então que chega o sinal na Terra com a mensagem de que a guerra acabou, então eles têm essa esperança de que agora eles vão poder partir. Só que a Emma não sabe de nada disso, ela só se sente estranha, não consegue se encaixar na cidade, e ela conhece o Luke, que mente para ela sobre tudo. Ele diz, na verdade, que o planeta dele que estava sendo destruído e que ele foi na Terra para salvar a humanidade desses organismos que eram destrutivos. A Emma fica ao lado dele e só no final que ela descobre que, na verdade, o Luke é o grande vilão que está atrás de todos eles, inclusive atrás dela. Então o Luke mata a mãe dela, a Emma fica bem chocada e ela tenta fugir ali junto com os seres, né, com aqueles aliens, com aqueles organismos que são ali da mesma espécie que ela, digamos assim. Só que quando ela chega lá é tarde demais, a nave deles é destruída e o Luke mata eles. Então a Emma fica sozinha e com a missão de encontrar os outros organismos que ainda estão ali. Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu confesso pra vocês que eu achei o Luke um personagem bem interessante, acho que ele acrescentou bastante na trama. Pra mim, ele ali junto com a Marie foram os personagens que eu mais tive curiosidade de conhecer, saber um pouco mais. E ele até me lembrou um pouco o Klatus, né? Eu acho que é esse o nome dele ali, de O Dia que a Terra Parou, o jeitão dele, ele aprendendo um pouco sobre a humanidade. Mas também eu desconfiava sim que a história fosse dar essa reviravolta e que ele ia passar do papel de mocinho para vilão. Então era algo pouco previsível, até mesmo pela atitude dele ali de matar alguns humanos. Então tinha algumas pistas que esse jogo ia virar e que essa história toda era mentira. Deixa pra mim nos comentários se você desconfiou que o Luke na verdade não era um mocinho e sim um vilão dessa história toda que enganou a Emma. Então tem muita coisa para acontecer ainda, né? A Emma acabou de descobrir a verdadeira identidade dela, perdeu a oportunidade de ir para casa, está meio que sozinha, né? Eu acredito que ela vai contar aí com o apoio da Marie. E também tem a questão aí da Astreus, né? O Mads que está lá, e eles já descobriram que a Emma é uma alienígena, que ela tem sangue alienígena. Então eles estão atrás dela, querem mais informações, então tem bastante coisa para acontecer. Também deixa para mim nos comentários, gente, se vocês torceram pra Emma ficar com o Fred, torceram pra ela ficar com a Marie, com nenhum dos dois, qual foi o seu personagem favorito? Como eu disse, a Marie eu achei ela bem interessante, eu queria saber um pouco mais dela, espero que ela seja mais desenvolvida aí, quem sabe em uma próxima temporada. Deixa pra mim se vocês gostaram, se a série conseguiu te prender até o final, ou se você achou um pouco fraca. Confesso que tiveram algumas cenas ali que eu não curti muito, algumas coisas no roteiro que me incomodaram um pouco. Deixa tudo pra eu saber o que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!